Bom, senhores, então vamos continuar essas lesões e mortes por energia elétrica. Então, disse no bloco passado que ela pode ser de baixa amperagem, média amperagem ou de alta amperagem. E agora nós vamos ver as lesões que normalmente são ocasionadas, ou seja, as causas de morte por energia elétrica de baixa amperagem, média amperagem ou alta amperagem. Isso vai variar fortemente com relação ao órgão atingido pela passagem da energia elétrica. Então vamos começar falando da energia elétrica de alta amperagem, de grande amperagem, que passa pelo encéfalo. Então uma energia elétrica de grande amperagem que passa pelo encéfalo, a morte normalmente vai ser por parada cardiorrespiratória de origem central. Por que parada cardiorrespiratória de origem central? É porque no encéfalo estão ponte cérebro-cerebelo, ponte bulbo, e a ponte bulbo, mesencéfalo, e a ponte bulbo formam o chamado tronco cerebral. E no tronco cerebral estão os centros cardiorrespiratórios. O centro cardiorrespiratório são os neurônios do tronco cerebral que vão comandar os batimentos cardíacos, vão comandar os movimentos respiratórios. Se uma corrente elétrica de alta amperagem passa pelo encéfalo, passando pelo tronco cerebral, pode ocasionar uma parada cardiorrespiratória de origem central, porque vai atingir a região do encéfalo que comanda os batimentos cardíacos, que comanda os movimentos respiratórios. Então, parada cardiorrespiratória de origem central. E também, como é uma energia elétrica de alta amperagem, ela vai gerar um grande efeito Joule, transformação de energia elétrica em calor. Pelo efeito Joule, essa temperatura interna vai aumentar muito, gerando hipertermia. E a hipertermia, nós já falamos isso no primeiro bloco do nosso módulo. Ora, a nossa homeostasia, nós precisamos de uma faixa ideal de temperatura para que as reações químicas possam ocorrer, para que as enzimas possam funcionar, para que os mediadores químicos possam ser utilizados nas reações bioquímicas do organismo. Se essas enzimas se desnaturam em virtude da alta temperatura, reações químicas vitais não acontecem e a morte também sobrevém. Então a morte vai se dar por hipertermia e parada cardiorrespiratória de origem central nas energias de alta amperagem que passam pelo encéfalo. E aí poderia pensar na energia elétrica de alta amperagem que não passa pelo encéfalo. Então aqui, ó, isso que eu acabei de falar com você, vou jogar na sua tela. Causa de morte, eletropressão de alta amperagem. Causa de morte na alta amperagem, passando pelo encéfalo, pode alterar ou pode, desculpe, afetar o tronco encefálico. Tronco encefálico, ponte e bulbo. No bulbo ficam os neurônios responsáveis pelos batimentos cardíacos. Sistema nervoso central autônomo. Vai comandar batimentos do coração, vai comandar movimentos respiratórios. E se a corrente elétrica passa por essa área, a morte vai se dar por parada cardiorrespiratória de origem central, porque atinge o centro de comando, por isso origem central, além de causar hipertermia, como eu acabei de falar. Mas pode ser que seja uma alta amperagem passando pelo coração. Agora, não passou pelo encéfalo, mas passou pelo coração. Então, a parada cardiorrespiratória em assistolia, a sistolia é a ausência de sístole. Sístole é o movimento de contração do coração. Sístole ventricular, sístole atrial. E a diástole é o contrário. Se a sístole é a contração das cavidades, a diástole é a distensão. Então, a sistolia é a ausência de sístole, ausência de batimentos cardíacos. Então, a corrente elétrica de alta amperagem que não passa pelo encéfalo, mas passa pelo coração, joga na tela, passando pelo coração pode causar uma parada cardíaca periférica em assistolia. Por que periférica? Porque não é central, né, senhores? Central foi a anterior, que passa pelos centros bulbares cardíacos e respiratórios. Pode causar parada periférica por espasmo da musculatura. Ora, espasmo da musculatura cardíaca. O coração recebendo uma grande carga elétrica elevada, ele entra em tetanização.
entrando em tetanização, essa musculatura pode ficar sobrecarregada e parar. Espasmo da musculatura cardíaca, ok? Vamos em frente. Agora, joga na tela, é corrente elétrica de média amperagem. Mas é uma corrente elétrica de média amperagem que passa pelo encéfalo. A mesma coisa da de alta amperagem. Pode afetar o tronco encefálico, ponte bulbo, os neurônios da região bulbar que comandam batimentos cardíacos, gerando parada cardiorrespiratória de origem central, além de causar também hipertermia. Então, na média amperagem, eu tenho a mesma causa de morte da alta amperagem, parada cardiorrespiratória de origem central e hipertermia. Agora, vamos ver a média amperagem que passa pelo coração. Média amperagem passando pelo coração. Causa parada cardíaca periférica, já expliquei por que é periférica, em assistolia, também já expliquei. E pode causar parada respiratória periférica por espasmo muscular, mesmas razões anteriores, ok? Vamos agora para causa de morte na eletropressão. Tempo na média amperagem. Opa! Tempo na média amperagem, se ele está falando de tempo, ele está falando de asfixia. Asfixia. Então, senhores, a premissa aqui é uma corrente de média amperagem, volta para mim, uma corrente de média amperagem que não passa pelo coração e não passa pelo encéfalo. Por que não passa pelo coração? Por que eu tenho que marcar essa premissa de não passar pelo coração e não passar pelo encéfalo? Porque se passar pelo coração ou pelo encéfalo, serão as causas que nós acabamos de ver. Parada cardiorrespiratória de origem central ou parada cardiorrespiratória de origem periférica em assistolia. Então, não passando pelo coração, não passando pelo encéfalo, ela vai passar pela região do tronco e essa musculatura intercostal, como eu expliquei no bloco passado, vai sofrer tetanização, gerando então uma asfixia por eletropressão de média amperagem. Na tela. Quando a eletricidade não atinge o sistema nervoso, não passa pelo encéfalo, ou o coração, conforme o tempo, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, de contato, pode ocorrer asfixia por espasmo prolongado da musculatura intercostal. Então a morte vai se dar, volta por favor, por asfixia em virtude de eletropressão de média amperagem. Expliquei exaustivamente isso no bloco passado. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Joga na tela. Agora, causa de morte em eletropressão de baixa amperagem. Aqui os efeitos lesivos significativos apenas ocorrerão se passar pelo coração, causando fibrilação ventricular. Volta aqui para mim, por favor. O coração, senhores, ele tem um ciclo circadiano. O coração é um órgão que as suas células cardíacas, as células da musculatura cardíaca, chamado músculo cardíaco, tem uma peculiaridade comparada em outras células musculares, que elas são células autoexcitáveis. O que significa elas serem autoexcitáveis? Significa que elas têm a capacidade de gerar a sua própria corrente elétrica. Então, ainda que elas não recebam estímulos elétricos por nenhuma via, elas podem gerar o seu próprio estímulo elétrico através de um local no coração, que é o chamado nódulo sinoatrial. Então, as células do nódulo sinoatrial têm a capacidade de gerar a própria corrente elétrica. São células chamadas de células autoexcitáveis. E essas células autoexcitáveis permitem que o coração, as células musculares do coração, façam movimentos de contração e relaxamento. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ou seja, quando os átrios estão contraídos, os ventrículos estão relaxados e vice-versa. Esses movimentos são sincronizados. Então o átrio relaxa, diástole, e os ventrículos contraem, sístole. Isso alternadamente, batendo 60, 70, 80, 90 vezes por minuto. Num adulto em posição de repouso, entre 60 e 100 batimentos por minuto é considerado normal. Muito bem. Só que isso é comandado pelas células do nódulo sinoatrial,
que vão gerar uma descarga elétrica, que vão despolarizar as membranas das células musculares, gerando um potencial de ação, gerando então uma despolarização e a contração por deslizamento entre as fibras musculares da actina e da miosina, gerando então a contração daquelas células e o coração vai contrair como um todo, obviamente não ao mesmo tempo, mas como se fosse aquelas células por junções comunicantes através, como se fosse um sincício, ou seja, as células se contraem daquela região, do átrio, por exemplo, todos no mesmo momento, porque há entre as células justapostas cardíacas musculares junções, melhor dizendo, comunicantes, fazendo com que quando esse potencial de ação se espalhe entre as células musculares cardíacas, porque o nódulo sinoatrial gerou a corrente elétrica, ele vai se contrair de uma vez como se fosse um sincício. Ou seja, só que agora vem uma corrente elétrica de fora. E essa corrente elétrica de fora desorganiza esses batimentos cardíacos, ou seja, a criação da corrente elétrica determinando que o coração bata num ritmo sincronizado, 60, 70, 80, entra uma corrente de fora dando um comando completamente diferente daquele, uma corrente elétrica de baixa amperagem, desorganizando a produção da própria corrente elétrica gerada pelas células do nódulo sinoatrial. E o coração começa a então fibrilar, movimentos contrácteis desorganizados que não têm força motriz suficiente para expulsar o sangue. O coração então entra em fibrilação. Deve surgir um socorro, possivelmente médico, que através de um aparelho chamado desfibrilador passa uma corrente elétrica ali, fazendo com que o coração pare para ver se o nódulo sinoatrial reassume as suas funções. Então, normalmente, nas mortes por eletropressão de baixa amperagem, a morte vai se dar por fibrilação ventricular. Não é por parada cardíaca de origem central, não é por parada cardíaca de origem periférica, não é por hipertermia, e sim por fibrilação ventricular. Essa é uma questão que sempre aparece nas provas para delegado. Então vamos lá, joga na tela. Causa de morte na eletropressão de baixa amperagem, causando fibrilação ventricular. Agora, pode ser, como eu acabei de explicar, né? Pode ser que essa corrente elétrica de baixa amperagem passe pelo encéfalo. Aqui a primeira situação era passando pelo coração. Passando pelo encéfalo, aí muda a figura. Pode causar parada cardiorrespiratória de origem central. Então essa corrente elétrica de baixa amperagem, que não gera parada cardiorrespiratória periférica, mas ela pode gerar atingindo os neurônios da região bulbar, atingindo os comandos elétricos do bulbo enviados para o coração, gerando uma parada cardiorrespiratória não de origem periférica, mas de origem bulbar. Tranquilo isso? Dúvidas? Muito bem. Então, o que é a fibrilação ventricular, né? Como eu disse, cada célula cardíaca recebe impulsos elétricos fisiológicos produzidos num local chamado de nódulo sinoatrial. Nódulo sinoatrial. São as células do nódulo sinoatrial que produzem essa corrente elétrica. Então, esse sistema de condução elétrico parte, como eu acabei de escrever ali em cima, né, do nódulo sinoatrial, passando para as células, pelo átrio ventricular e alcança as células ventriculares. Então, o coração humano, nós vamos ver isso detalhadamente na aula de asfixiologia forense, ele é um coração formado por 4 cavidades, que é o átrio direito, o ventrículo direito, ou melhor, desculpe, o átrio direito, deixa eu apagar aqui, coloquei errado, o átrio direito, aqui é o átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo, caneta, então átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então o nódulo sinoatrial, ele está aqui, ó, aqui em cima, no átrio direito. Então esse impulso elétrico, ele nasce aqui, no nódulo sinoatrial, ele se espalha então por todas as cavidades do coração, chegando a todas essas células cardíacas. Aqui nós vamos ter um atraso na passagem dessa corrente elétrica para que haja uma ausência de sincronismo, né? Quando chega ali entre o átrio e o ventrículo, nós temos as
células de Purkinje que vão conduzir aquela corrente elétrica, mas ali há um atraso na passagem da corrente elétrica para que o átrio contraia e o ventrículo esteja relaxado. Para que o átrio esteja relaxado e o ventrículo esteja contraindo, porque senão o sangue ele precisa mandar sangue para vários lugares. Ele manda, por exemplo, saindo do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano, sangue para o corpo todo. Mas, se você pensar, o ventrículo direito está mandando sangue para o pulmão na pequena circulação. Ao passo que o átrio direito está recebendo sangue pela veia pulmonar, está recebendo sangue no átrio direito. E o átrio esquerdo, ou melhor, está enviando sangue para o pulmão pelo átrio esquerdo, pelo átrio direito. E está chegando sangue oxigenado pelo átrio esquerdo, pela veia pulmonar. Então eu tenho artéria pulmonar, veia pulmonar, eu tenho veia cava e artéria aorta. Ou seja, nessa circulação sanguínea, eu vou explicar isso detalhadamente com desenhos na aula de asfixiologia forense, você vai entender. Eu não vou fazer o desenho agora porque não é necessário neste momento, já que a aula aqui não é de circulação do sangue. A gente vai ter uma aula própria para entender o sistema circulatório de pequena circulação, coração-pulmão ou de coração, resto do corpo, porque isso vai ser importante para entendermos a asfixiologia forense. Então, joga na tela, por favor. O ritmo cardíaco é um ritmo cardíaco sincronizado e adaptável. Esse é o ciclo normal, né? Só que numa situação de fibrilação, o coração vai ser atingido por uma corrente elétrica de baixa amperagem, de 10 a 50 mA. Atinge o coração e desorganiza, como disse, o ritmo cardíaco. Surge um batimento generalizadamente ineficiente, ele começa então a fibrilar. Assim, o coração não consegue bombear o sangue e os tecidos vão, obviamente, sofrer uma hipóxia, levando o tecido à morte. Normalmente ali vai se instalar o chamado choque cardiogênico. Aqui um eletroencefalograma de um coração com batimentos normais e abaixo um coração fibrilando, ok? Tranquilo? Pode voltar para mim. Bom, senhores, e aí vem uma pergunta de concurso, né? Que poderia cair na sua prova de delegado. Nos casos de morte por eletropressão de baixa amperagem, o que o perito legista vai verificar no momento da autópsia? Aí na letra A, ele já fez isso numa prova aqui no Rio de Janeiro. Na letra A ele coloca fibrilação ventricular. Aí o candidato nervoso, desatento, olha, eu estudei, fiz o módulo, li os livros, e aí vi que a eletropressão de baixa amperagem, a morte se dá por fibrilação ventricular. Então ele está dizendo que nos casos de morte de eletropressão de baixa amperagem, o que o perito vê no momento da autópsia? Letra A, fibrilação ventricular. Porque eu li morte por eletropressão com amperagem de baixa amperagem. Morte por eletropressão de energia elétrica de baixa amperagem é fibrilação ventricular. Eu não li o resto da pergunta. A minha cabeça só leu aquilo. Ou na verdade, olha o que ele está te perguntando. O que o perito vê na autópsia? Na autópsia é cadáver. Não tem mais fibrilação ventricular. Já houve a morte. Então joga na tela. O que o perito vê na autópsia, nas mortes por corrente elétrica de baixa amperagem? Na letra A ele vai colocar fibrilação ventricular para pegar o candidato incauto. Errado. Ele vai ver o sinal de Jelinek. Contudo, a causa de morte é a fibrilação ventricular. Então não confunda alhos com bugalhos. Volta para mim. O sinal de Jelinek, como nós vimos, é a marca de entrada da corrente elétrica. Isso não se confunde nem de perto com a causa de morte. Causa de morte de energia elétrica de baixa amperagem, que não passa pelo encéfalo, mas passa pelo coração, é a fibrilação ventricular pelas razões ora expostas. E o perito legista não vê a fibrilação ventricular porque ele está vendo o cadáver. E no cadáver não tem fibrilação ventricular porque é cadáver, ok? Ele vai ver o sinal de Jelinek. Tudo bem? Tranquilo isso? Ok. Continuando, para a gente fechar. Corrente elétrica, site do professor Maltos. Corrente elétrica pode causar morte por razões de asfixia ou morte pulmonar. Pode ser uma morte cardíaca ou pode ser uma morte cerebral. Se for número 1, morte pulmonar,
Qual é o fundamento? Nós já falamos, né? Tetanização da musculatura respiratória. Então volta a musculatura intercostal tetanizada. Não consigo fazer movimentos de expansão e retração da caixa torácica. A morte sobrevém se isso levar algum tempo. 6, 7, 8, 9 minutos. Ok? Então, tetanização tetanizada, a musculatura fica recebendo vários estímulos elétricos. E recebendo vários estímulos elétricos sucessivos, o músculo não tem tempo de relaxar. Se ele não tem tempo de relaxar, porque vários potenciais de ação elétricos são sucessivamente transferidos para as células musculares, ele vai ficar contraído a todo momento. Não relaxando, eu não consigo fazer os movimentos respiratórios. A esse fenômeno dá-se o nome de tetanização da musculatura respiratória. Ok? Joga na tela. E aí pode surgir asfixia. Ora, vai gerar edema pulmonar e esse edema pulmonar também é causa de morte na asfixia. Apneia, que precede a parada cardíaca. Ou seja, eu inspirei, apneia, mergulho em apneia. Eu encho o pulmão com uma quantidade de litragem de ar dentro da capacidade da minha caixa pulmonar e com aquele oxigênio eu vou sobreviver até que eu venha à superfície. Vai ser tema, inclusive, que vamos estudar em aulas futuras, né? Chamadas baropatias, o mal dos mergulhadores. Então, haverá uma apneia que vai anteceder a parada cardíaca, na morte pulmonar ou asfíxica em virtude da corrente elétrica. A morte cardíaca, já expliquei, acabei de falar, segundo caso, pela fibrilação ventricular. E ainda a morte cerebral. A morte cerebral pode ocorrer por hemorragia das meninges, dos ventrículos e do bulbo. Ventrículos cerebrais, né? Nós também temos ventrículos cerebrais. Edema cerebral, aumentando a pressão intracraniana, e hiperemia dos centros nervosos. Hiperemia, já falei isso. O que é a hiperemia? É o aumento do fluxo de sangue num determinado vaso sanguíneo, responsável, inclusive, também pelo edema cerebral. Então, são causas de morte cerebrais na corrente elétrica. Tranquilo? Aqui, número 3, é do site do professor Malthus. Bom, senhores, vamos em frente. E aí, o coração entra em choque cardiogênico. O que seria o choque cardiogênico? Pode surgir essa expressão na prova. Sem bombeamento de sangue, e volta para mim, por que não tem bombeamento de sangue? Porque o coração está fibrilando. Se ele está fibrilando em virtude da eletropressão de baixa amperagem, que não passa pelo encéfalo, não esqueça, o coração recebe estímulos externos, exógenos, e o nódulo sinoatrial, que comanda esses batimentos por gerar essa frequência cardíaca e potenciais de ação que vão despolarizar as membranas das células musculares, permitindo com que a quitina e miosina possam deslizar uma sobre a outra através do sistema de pontes cruzadas e o músculo possa contrair e relaxar com gasto de ATP, com gasto de energia química adenosinotrifosfato. Ora, quem assume esse comando deixa de ser o nódulo sinoatrial e passa a ser essa corrente elétrica externa, desorganizando os batimentos cardíacos. E essa desorganização faz com que o coração comece então a trepidar, a fibrilar. Não tem força motriz suficiente para impulsionar o sangue. Não tendo força motriz suficiente para impulsionar o sangue, choque cardiogênico. Joga na tela. Então, o coração, sem bombeamento cardíaco eficiente, a pressão arterial não se mantém e pode atingir níveis pressóricos mínimos, ocorrendo o estado de choque, chamado choque cardiogênico. Não há pulsos arteriais, periféricos ou centrais. Pulso, já falei isso em aulas passadas, né? Pulso carotídeo, pulso radial, porque aqui é o rádio, pulso ulnar, porque aqui é a una, pulso femoral, porque é uma artéria que passa em cima do maior osso do corpo, que é o fêmur. Então eu não vou ter pulsos centrais, não vou ter pulsos carotídeos, não vou ter pulso radial periférico, pulso ulnar periférico, pulso femoral periférico. Artérias pulsam, as veias não pulsam. Artérias são vasos que se afastam do coração, a gente vai ver isso numa aula própria.
Então, senhores, o corpo entra em choque cardiogênico, a pressão vai a zero, vai se instalar um estado de hipoxia e hipercapnia e um estado, então, de asfixiologia forense. Só que aqui a asfixia é secundária, não é primária. Então, por isso a morte não vai ser por asfixia, vai ser por eletrofulguração ou eletrofulminação ou eletropleção. Considerando que a causa primária da morte não é a asfixia. A gente vai ver em medicina legal, quando chegar em uma aula mais à frente, que as asfixias que têm interesse médico legal são as asfixias primárias quanto ao tempo, violentas quanto ao modo e mecânicas quanto ao meio. E eu vou voltar a esse debate numa aula própria sobre asfixiologia forense. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ok. Então, senhores, chegamos aqui. Pode voltar para mim, por favor? Já está em mim, né? Vamos então encerrar essa aula, que é uma aula que versou sobre lesões e mortes por energia elétrica. É uma aula que cai bastante em provas de delegado. E aí, quando você for revisitar esses conhecimentos, porque você tem de fazer esse revisitar dos conhecimentos é algo fundamental. Então, você assiste a aula, faz um bom caderno, relê o caderno, relê a aula, ou seja, faz questões, forma o seu material, enfrenta questões, relê, sequência e frequência, fazer, ler, escrever, ouvir, até que você consiga memorizar e ter a capacidade de reproduzir aquele conhecimento. Lembrando que é muito comum nas questões de delegado você pegar aí questões no que concurso, em outros materiais, no livro do professor Franklin, de Medicina Legal, que também tem questões discursivas comentadas de Medicina Legal. No meu próprio livro de Medicina Legal, de questões, tem um livro, junto com outros delegados, de questões discursivas e objetivas pela editora Gispodium, que nós comentamos todas as questões de delegado do Rio de Janeiro, do objetiva e discursiva, desde a prova de 2002 até a última prova. Então, pegar todas essas questões e resolver, porque isso vai fazer com que você possa internalizar esse conhecimento. Lembrando que é muito comum eles tentarem trocar o sinal de Jelinek com o sinal de Lichtenberg, dizer que o sinal de Lichtenberg é um sinal que ocorre nas energias industriais, dizer que o sinal de Jelinek ocorre na energia cósmico-natural. Ou seja, por isso você tem que organizar o seu estudo para que você possa verter tudo isso no papel e decorar. Muitas vezes você precisa sim decorar, muitas vezes você vai entender. Muitas vezes você vai entender e decorar. O importante é que você não pare de estudar. Não há fórmula mágica, senhores. Não há segredos que ninguém nunca contou. O que existe é você sentar a bunda na cadeira e melhorar a sua capacidade de estudar. Encontrando métodos novos, percebendo se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico, o que faz com que você renda mais. É uma resposta que eu não posso te dar. É uma resposta que você tem de encontrar e não pode delegar isso para outra pessoa. Ou seja, você não pode contratar alguém para te dizer isso. Como é que alguém sabe mais de você do que você mesmo? Então pense, raciocine sobre isso e continue no seu caminho. Qualquer coisa escreve no inbox que, se eu puder, obviamente, eu vou responder, mas se eu souber a resposta e tiver condições de ajudar, eu obviamente teria o maior prazer em fazer, ok? Então fechamos esse encontro. No próximo encontro daremos continuidade. Um abraço e até lá.